Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Passando aqui para compartilhar com vocês como foi a terceira quimioterapia branca, né? Como eu falei para vocês, o médico já estabeleceu um protocolo de tratamento que são 6 quimioterapias brancas, né? E depois quimioterapia oral. E já fiz 3, né? Na semana que vem vou para a quarta, para a glória de Deus, né? Vou para a quarta quimioterapia branca. E eu queria deixar registrado como foi, né? Como foi essa terceira quimioterapia? Como eu falei para vocês no outro vídeo, foi bem parecido, né? Mas teve um diferencial. O diferencial foi porque, queridos, da segunda para a terceira, na segunda quimioterapia, eu estava magrinha, porque eu fiz radioterapia, não sei se vocês lembram, e eu perdi peso porque eu só fiquei, tipo, 2 semanas só tomando coisas líquidas, né? Porque eu não conseguia me alimentar direito e sentia um pouquinho de dor, né? E aí eu emagreci, meu peso foi para 49,7. E aí, o que aconteceu? Da segunda para, na verdade, da primeira para a segunda. Então, na segunda, quando eu fiz a segunda, eu já estava com esse peso, 49,7. E uma coisa que eu nunca falei aqui, que eu acho interessante falar, que a gente tem que controlar o nosso peso, né? Porque quanto maior a massa corporal, maior a quantidade de droga que vai ser injetado no nosso corpo. Ou seja, quanto maior o peso, maior a dose da quimioterapia, né? Então, o que acontece? Eu estava magrinha, e aí eu recebi uma dose, claro, né, menor, e aí, tive poucos efeitos colaterais, né? E nessa terceira que eu fiz, gente, eu estou mais gordinha, vocês reparam? O rosto tá igual de uma lua, né? O rostinho de biscoito traquina. Porque eu sei que eu tenho que controlar o peso, né? Eu tô vigiando com relação a isso. Mas, assim, eu nem tenho muita fome de comida. A quimioterapia branca, ela dá fome, tá? No geral, ela não dá fome. A vermelha, você não tem nem vontade de comer. Você sente muito enjoo, vômito, né? Perde o paladar. Mas na branca, no geral, né? A gente sente muita fome. E como a gente toma muito corticoide, que no caso é para alergia, né, para que a quimioterapia não dê uma reação no nosso corpo, né, muitas reações, a gente toma muito corticoide, a gente acaba inchando um pouco, mas o fato de eu estar assim, ó, com esse rostinho redondo, um pouquinho mais forte, é porque, na verdade, eu tô comendo muita fruta, queridos. Esse é o meu problema, entende? Aqui, né, tem feito calor, assim, então, assim, comida eu como bem pouquinho, eu como a proteína, como o arroz, feijão, o legume, que é importante, mas a fruta eu não estou respeitando o intervalo de 3 em 3 horas. O certo é você obedecer o intervalo de 3 em 3 horas, comer pequenas porções de 3 em 3 horas. Né? Então, o que eu faço? Eu como 3 em 3 horas não, queridos. Toda hora eu tô lá na geladeira, pego um cachinho de uva, uma goiaba, sabe? E a uva, ela é bem calórica, né? Então eu ganhei peso. E aí, por ter ganhado peso, quando eu fui fazer a terceira quimioterapia, que foi início desse mês, eu recebi uma dose maior da quimioterapia. E aí a consequência veio, né, queridos? Eu comecei a sentir mais dores, né? Comecei a sentir a dor mais forte do que o normal, né? Não era uma dor insuportável, né? Mas era uma dor mais forte. E essa dor, ela me levou até essa dor, ela até me levou para a emergência, porque era uma dor, não era uma dor insuportável de me fazer rolar no chão, né? Que graças a Deus
Mateus 11:30, queridos, né? Eu tenho declarado isso, que esse processo vai ser leve e suave, porque Jesus declarou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu tenho declarado que esse processo vai ser leve. Ele vai ser leve, claro que ele não vai ser isento de dores, não é? Não é assim, ele não é isento de dores, mas ele não vai ser insuportável ao ponto de tantos relatos que eu já vi de pessoas que tiveram reações de estar rolando no chão de dor, de estar tomando morfina e estar se contorcendo de dor, porque a morfina nem fazendo efeito está. Né? Vi relatos assim, pessoas que tiveram problema na gengiva, que praticamente meio que apodreceu a gengiva, e aquela dor foi insuportável. Eu vi um relato de uma pessoa que fez uma quimioterapia, que não é a branca, tá? É outra quimioterapia. E ela começou a sentir umas dores assim na gengiva, essa dor foi aumentando, ficando muito forte. E ela foi pro hospital, e assim, a dor foi tão intensa que ela tinha vontade de bater a cabeça na parede. Entendeu? E ela ficou desesperada, até o ponto que ela falou pro médico: olha, se você não me der um analgésico mais forte, eu vou tacar minha cabeça na parede, que eu não estou suportando essa dor. Olha que coisa, né? E para a glória de Deus, né? Jesus é lindo, né? A gente crê na palavra, como eu tenho falado, a gente crê na palavra de Deus, na Bíblia, e a gente usufrui do poder. Ele se manifesta. Jesus, ele é um Deus vivo. Ele se manifesta. Se você pega aquela palavra dele para você, se posiciona crendo, aquela palavra vai se tornar realidade. Então, apesar do processo em si ser doloroso, não é insuportável, graças a ele, a Jesus, né? Ele é fiel. Então, queridos, o que acontece? Eu fui para uma emergência com aquela dor na coluna, uma dor na coluna, tá? Começou uma dor na coluna, né? Uma dor, assim, que não era insuportável, mas era forte. E também estava com febre. A minha febre chegou a 37,8, tive que ir para lá também por esse motivo. E quando eu cheguei lá, o médico, ele não quis tratar a febre. O meu exame deu uma pequena infecção, os leucócitos eram para estar em 10.000, estavam em 12.400. E ele falou que não ia tratar porque era uma diferença muito pequena. E eu pensei, uau, teria que tratar, né? A meu ver, tinha que tratar. Uma infecção, né, queridos? Ainda mais a gente que faz quimioterapia, a imunidade fica baixa, mas enfim, ele é o médico, né? E eu só pude entregar para Deus. Eu falei, então tá, ele não vai tratar, mas o Jesus vai tratar, né? Eu fiquei com essa convicção. E aí, para as dores, ele me passou uns remédios abaixo da morfina, para acessar a dor, né? Ou seja, aqueles remédios que ele me passou, acima deles só a morfina. E eu tomei aqueles remédios quando eu cheguei em casa e assim, a dor não cessou totalmente. Ela amenizou, mas ela não cessou totalmente. Mas assim, consegui levar, né? E para a glória de Deus, o Senhor Jesus levou a infecção que eu estava, né? A febre recessou, né? O Senhor levou aquela infecção. E as dores, eu fiquei ali tomando um remédio, né? Foram praticamente 2 dias, assim, bem intensos, que eu praticamente fiquei mais deitadinha, sabe? Andando devagarzinho, levantando devagarzinho, com dificuldade para andar, andando assim, sabe? Como eu falei no outro vídeo, né? Igual uma pessoa de idade, né? E eu sei, eu já sabia que essas dores eram da quimioterapia. Reflexo da quimioterapia branca, né? E aí, no dia seguinte, essa dor já não estava mais na coluna, para a glória de Deus, ela desceu e aí ficou aqui no bumbum, né? No bumbum e irradiando para as pernas, né? Então, é aquela dor no músculo, não é dor no osso, é dor no músculo mesmo, sabe? E eu fiquei tomando dipirona, não quis tomar o remédio que o médico passou. Ele falou que eu tinha que tomar, obedecer aqueles horários. E eu não quis, assim, ficar refém daqueles remédios, sabe, querido? Por conta do fígado. Então, eu resolvi, tipo assim, se a dor vier, né? Eu acordei sem dor, quando chegou de tarde comecei a sentir uma leve dor,
E eu fui e tomei a dipirona de 1 grama. Perdão, tomei o remédio que o médico passou, tá? E aí foi amenizando, enfim. Eu fiquei 2 dias assim, né? Foram 2 dias assim que eu digo que foram intensos, assim, de dores mais fortes. Não insuportáveis, mas mais fortes, tá? E para a glória de Deus, assim, era justamente também na sessão, era na semana da consulta com o oncologista, igual o mês passado, né? Se vocês assistirem o vídeo passado, o relato vai ser bem parecido. As dores apareceram exatamente na semana que eu ia para consulta com o oncologista. E as dores, queridos, dependendo da gravidade, da intensidade, elas podem até impedir da pessoa fazer a quimioterapia. E esse era o meu receio. E eu fiquei orando. Eu falei, Senhor, conduza a médica, dê sabedoria a ela, né? Para que ela faça o melhor, para que ela faça o que tiver que fazer, né? E para a glória de Deus, no dia da consulta, eu cheguei, a dor já não estava com dor totalmente, né? Na verdade, vamos dizer assim, numa escala de 1 a 5, eu estava com 4, muito leve, né? E aí ela perguntou como é que eu estava, eu falei que eu estava bem e relatei dessas dores intensas, né? E ela falou, olha, vamos fazer a quimioterapia, tá? A 4ª sessão, porque essas dores, a gente não tem certeza, mas né, não devem ser por conta da metástase, né, queridos? Porque o receio é esse, né? Porque a metástase nos ossos, ela por si só ela não mata ninguém, tá? Ela não leva ninguém a óbito, mas o risco são as fraturas. E elas são assintomáticas, ou seja, a pessoa está com metástase e ela não sente nada. Mas, de repente, vem uma dor que começa bem fraquinha e vai crescendo, até ficar fortíssima. Que essa dor está sinalizando o quê? Que a metástase está atingindo o osso, a ponto de fraturá-lo. A ponto de fraturar o osso. Esse é o perigo. Então, para a glória de Deus, eu digo para você, pela fé, não é mesmo a metástase, né? E eu creio que são dores da quimioterapia. A médica não soube dizer ao certo. Ah, não, com certeza não é dor da metástase. Ela não soube dizer, até porque ela precisa de exames para isso. Ela passou tomografia da cervical para eu fazer, né? Mas me liberou para fazer a próxima quimio. Então, isso é muito bom, né? Então, como a gente confia no Deus que cuida, a minha frase tem sido assim, Deus permite, mas Ele protege. Sabe, queridos? Ele permite, mas Ele protege. E Ele tem me protegido até aqui. Com certeza, essas metástases estão no meu corpo há mais de 2 anos. E para a glória de Deus, eu não tive nenhuma fratura, né? E quando no pescoço, quando ela começou a mexer com o osso do pescoço, querendo fraturar, o Senhor fez um mover para eu tratar. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, né? Que fez até eu impedir de fazer a próxima químio, a 2ª químio, mas para a glória de Deus. E aquele risco de ficar na cadeira de roda foi eliminado, né? Porque o Senhor permite, queridos, mas Ele protege. Então, assim, o Senhor Jesus, Ele é um Deus lindo. Todos nós, eu tenho falado isso, não canso de falar, todos nós estamos sujeitos a passar por aflições. Ninguém está isento. Mas a boa notícia é que se você passa com Jesus, você vence, tá? Porque Ele é o Deus da vitória. A Bíblia diz em Isaías 53, verso 4 e 5, diz que Jesus levou sobre si a dor e a enfermidade. Pelo que Ele passou na cruz, já fomos curadas. Então, essa é uma promessa, queridos. E a gente vai com ela até o final. Até ver a materialização dessa promessa se cumprir na nossa vida, amém? E vai cumprir, porque Deus, Ele é fiel, tá bom? Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos, tá bom? Deus te abençoe, você e sua casa sempre. Firme com Jesus, tá bom? Independente das circunstâncias, porque Ele é fiel. Beijo.